Alguma vez parou em frente à banca de peixe, a olhar para todas aquelas opções e sentiu uma pontada de incerteza? O médico disse para comer mais peixe para o coração, para a memória, para os ossos. Mas qual deles? E se, sem saber, estivesse a escolher exatamente o peixe que, em vez de ajudar, está silenciosamente a prejudicar a sua saúde? É uma realidade dolorosa para muitos de nós que tentamos fazer o melhor pela nossa saúde depois dos 60. Somos bombardeados com informações, muitas vezes contraditórias, e o medo de cometer um erro pode ser paralisante. E se eu lhe dissesse que alguns dos peixes mais comuns, que talvez até tenha comido na semana passada, estão cheios de toxinas que se podem acumular no seu corpo, causando confusão mental, dores nas articulações e cansaço? A verdade é que nem todo o peixe é criado da mesma forma. Neste vídeo, vamos desvendar este mistério de uma vez por todas. Vou revelar os 4 piores peixes que deve evitar a todo o custo e os 4 peixes maravilhosos que deveria, se possível, comer todos os dias para fortalecer o seu corpo e a sua mente. Fique comigo até ao fim, porque o último peixe da nossa lista de bons peixes é um verdadeiro tesouro para o cérebro e o coração, e muitos ainda não o conhecem. Vamos então começar por aquilo que deve tirar do seu prato imediatamente, talvez para sempre. O primeiro peixe da nossa lista negra é um peixe que muitas vezes é visto como uma iguaria, algo especial para uma refeição de fim de semana. Falo do peixe-espada. Sim, aquele peixe de posta alta, firme, quase sem espinhas, que parece tão imponente. O problema do peixe-espada não está no seu sabor, mas naquilo que ele acumula ao longo da sua longa vida nos oceanos: mercúrio. O peixe-espada é um grande predador. Está no topo da cadeia alimentar marinha. Isto significa que ele come peixes mais pequenos, que, por sua vez, comeram outros ainda mais pequenos. Com cada refeição, o mercúrio presente na água e nos outros peixes vai se acumulando no seu corpo. É um processo chamado biomagnificação. Quando chegamos aos 60, 70 ou 80 anos, o nosso corpo já não tem a mesma capacidade de desintoxicar e eliminar metais pesados como o mercúrio. Este metal é particularmente perigoso para o sistema nervoso. Pode causar sintomas que muitas vezes atribuímos à idade: lapsos de memória, confusão mental, falta de coordenação, tremores e uma sensação geral de cansaço e nevoeiro cerebral. Pense nisto. Você come peixe-espada a pensar que está a dar ao seu cérebro os famosos ômega 3, mas na realidade pode estar a dar-lhe uma dose de veneno que faz exatamente o oposto do que pretende. É uma ironia cruel. Não vale a pena o risco. Existem tantas outras opções deliciosas e seguras. Deixe o peixe-espada para os documentários sobre a natureza e escolha peixes que o nutram sem o envenenar. O segundo peixe a evitar está muitas vezes perto do peixe-espada na peixaria e partilha o mesmo problema. É a cavala-rei, ou cavala real. É muito importante fazer aqui uma distinção crucial. A cavala pequena, a nossa cavala comum, é fantástica e fará parte da nossa lista de peixes bons. Mas a cavala-rei é um animal completamente diferente. É um peixe muito maior, que pode chegar a pesar mais de 40 quilos. E tal como o peixe-espada, é um predador que vive muitos anos. E o que acontece com peixes grandes e velhos? Acumulam enormes quantidades de mercúrio. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, por exemplo, coloca a cavala-rei no topo da lista de peixes a evitar, especialmente para mulheres grávidas e crianças, mas o conselho estende-se a todos nós, e em particular aos seniores, cujos sistemas são mais vulneráveis. O perigo é que, por vezes, os nomes podem ser confusos. Pode pensar que está a comprar cavala, que é saudável, e na verdade está a levar para casa a sua prima perigosa, a cavala-rei. A regra de ouro é simples: desconfie de peixes predadores muito grandes. O tamanho, neste caso, não é sinônimo de qualidade, mas sim de um maior risco de contaminação. Pergunte sempre ao seu peixeiro sobre a origem e o tipo específico de peixe. O seu corpo não é um armazém de metais pesados. Trate-o com o carinho e o respeito que ele merece, escolhendo alimentos que o purifiquem e fortaleçam,
em vez de o sobrecarregarem com toxinas que o podem deixar doente e cansado. Retirar estes 2 peixes da sua dieta é um dos maiores favores que pode fazer ao seu cérebro e ao seu sistema nervoso a longo prazo. Agora que já sabe que os grandes predadores do oceano podem não ser seus amigos, vamos olhar para outro peixe que se esconde à vista de todos, muitas vezes em pratos tradicionais. Falo do tubarão, que em muitos locais é vendido como cação. Aquela sopa de cação, tão típica em algumas regiões de Portugal, ou o cação ensopado, podem parecer comida de conforto. Mas a verdade é que o tubarão partilha os mesmos problemas do peixe-espada e da cavala-rei, e talvez ainda piores. Sendo um predador de topo, acumula níveis altíssimos de mercúrio. Mas o tubarão tem um problema adicional. Para se adaptar à água salgada, a sua carne acumula altas concentrações de ureia. Embora a ureia seja processada e excretada pelo nosso corpo, níveis elevados podem sobrecarregar os rins, um órgão que já tende a perder alguma da sua função com o passar dos anos. Para além das questões de saúde, há também uma forte razão ecológica para não comer tubarão. Muitas espécies de tubarão estão ameaçadas de extinção devido à sobrepesca. Ao escolher não o consumir, não está apenas a proteger a sua saúde, mas também a saúde dos nossos oceanos. O quarto e último peixe da nossa lista de a evitar é talvez o mais controverso e, infelizmente, um dos mais consumidos devido ao seu preço baixo. Falo do panga, também conhecido como peixe-gato vietnamita. Encontra-o em quase todos os supermercados, geralmente em filetes congelados, a um preço muito convidativo. Mas aqui, o ditado "o barato sai caro" aplica-se na perfeição, e quem paga a fatura é a sua saúde. O panga é maioritariamente criado em aquacultura intensiva no rio Mekong, um dos rios mais poluídos do mundo. Estes peixes são criados em tanques superlotados, o que os torna muito suscetíveis a doenças. Para combater isto, os produtores usam uma grande quantidade de antibióticos, hormonas e outros químicos que acabam na carne do peixe que você come. O consumo excessivo de alimentos com resíduos de antibióticos pode contribuir para a resistência a antibióticos no nosso próprio corpo, um problema de saúde pública muito sério. Além disso, do ponto de vista nutricional, o panga é muito pobre. Tem níveis muito baixos dos preciosos ácidos gordos ômega 3, que são a principal razão pela qual comemos peixe. Basicamente, está a comer uma proteína de baixa qualidade, potencialmente contaminada, que não lhe oferece quase nenhum dos benefícios que procura. É preferível comer um peixe bom menos vezes por semana do que encher o prato com panga. Mas chega de más notícias. A boa notícia é que o mar e os rios estão cheios de tesouros que podem rejuvenescer o seu corpo e a sua mente. Vamos agora descobrir o primeiro peixe que deveria estar no seu prato várias vezes por semana. É humilde, é barato e é um superalimento. A sardinha. Sim, a nossa querida sardinha. Seja fresca, na brasa durante o verão, ou de lata, em azeite de preferência, durante todo o ano, a sardinha é uma potência nutricional. Por ser um peixe pequeno e com um ciclo de vida curto, não tem tempo para acumular mercúrio ou outras toxinas. O que ela tem é uma concentração altíssima de ômega 3, especificamente EPA e DHA, que são cruciais para a saúde do cérebro, para reduzir a inflamação em todo o corpo, aliviando dores articulares e para proteger o coração. Mas os benefícios não ficam por aqui. Quando come sardinhas de lata com as espinhas, está a ingerir uma quantidade enorme de cálcio, de uma forma muito mais absorvível do que muitos suplementos. Isto é vital para manter os ossos fortes e prevenir a osteoporose. São também uma das melhores fontes naturais de vitamina D, a vitamina do sol, que é essencial para o sistema imunitário e para a absorção do cálcio. Pense nelas como pequenas cápsulas de saúde, diretas do oceano para o seu prato. O segundo peixe na nossa lista de ouro é o salmão selvagem, e a palavra-chave aqui é selvagem. Existe uma diferença abismal entre o salmão selvagem e o salmão de viveiro, que é aquele cor de laranja pálido que encontramos em grande quantidade e a preços mais baixos.
O salmão de viveiro, tal como o panga, é criado em condições de sobrelotação e alimentado com rações que não fazem parte da sua dieta natural, o que resulta numa carne com mais gordura saturada e menos ômega 3. Muitas vezes, a sua cor rosada nem sequer é natural, vem de corantes adicionados à ração. O salmão selvagem, por outro lado, alimenta-se de pequenos crustáceos e peixes no seu habitat natural, o que lhe confere a sua cor vermelha intensa, devido a um antioxidante chamado astaxantina e um perfil de gorduras muito mais saudável, riquíssimo em ômega 3. A astaxantina é um poderoso anti-inflamatório que protege as nossas células do envelhecimento. O DHA presente no salmão selvagem é literalmente alimento para o cérebro, ajudando a manter a memória afiada e a prevenir o declínio cognitivo. Sim, é mais caro, não há como negá-lo. Mas encare-o como um investimento. Talvez não possa comê-lo todos os dias, mas incluí-lo na sua dieta 1 ou 2 vezes por semana pode fazer uma diferença notável na sua energia, na sua pele e na clareza da sua mente. O salmão selvagem é fantástico, mas há outro peixe poderoso, muito mais nosso e muitas vezes mais acessível, que precisa de estar no seu radar. Falo do nosso fiel carapau, ou chicharro, como é conhecido em algumas regiões. Este peixe, tal como a sardinha, faz parte da nossa tradição e da dieta mediterrânea, e não é por acaso. Os nossos avós já sabiam o que era bom. O carapau é um peixe azul, o que significa que é rico em gorduras saudáveis, nomeadamente os ômega 3 que tanto precisamos. Por ser um peixe de tamanho pequeno a médio, os seus níveis de mercúrio são muito baixos, tornando-o uma escolha segura para consumo regular. O que torna o carapau tão especial é a sua versatilidade e o seu valor nutricional. É uma fonte excelente de proteína de alta qualidade, essencial para manter a massa muscular, algo que se torna cada vez mais importante à medida que envelhecemos para garantir a nossa força e mobilidade. Além da proteína e do ômega 3, o carapau é rico em selênio, um mineral antioxidante que ajuda a proteger as células contra os danos e apoia a função da tireoide, e em vitamina B12, crucial para a saúde dos nervos e para a produção de energia. Sentir-se cansado pode, por vezes, estar ligado a uma deficiência de B12. Grelhado com um fio de azeite, cozido com batatas e legumes, ou mesmo em filetes no forno, o carapau é uma forma deliciosa e econômica de cuidar do seu coração, do seu cérebro e da sua vitalidade. E agora, o nosso quarto e último peixe, aquele que prometi que poderia ser uma surpresa. Muitos de nós fomos levados a acreditar que todo o peixe de aquacultura é mau, mas isso não é inteiramente verdade. A chave está em escolher peixe de aquacultura responsável. E aqui entram peixes como a dourada e o robalo. Estes são peixes muito populares em Portugal, e a grande maioria que encontramos à venda provém de viveiros. A boa notícia é que a aquacultura na Europa, especialmente em países como Portugal, Grécia ou Espanha, tem regras muito mais rigorosas do que as praticadas no Sudeste Asiático para peixes como o panga. Procure por selos de certificação, como o ESC, Aquaculture Stewardship Council, que garantem que o peixe foi criado de forma sustentável, com respeito pelo ambiente e com controle sobre a alimentação e o uso de medicamentos. Uma dourada ou um robalo de uma boa aquacultura é uma excelente fonte de proteína magra, fósforo, selênio e vitaminas do complexo B. Embora possam não ter os níveis estratosféricos de ômega 3 de uma sardinha ou de um salmão selvagem, continuam a ser uma opção muito saudável, leve e fácil de digerir. Oferecem variedade à sua dieta, o que é fundamental para obter um leque completo de nutrientes. A surpresa aqui é que não precisa de ter medo de todo o peixe de viveiro. Precisa apenas de ser um consumidor informado. Pergunte, leia os rótulos, escolha qualidade em vez de quantidade. Ao fazer isto, está a apoiar produtores responsáveis e a garantir que coloca no prato um alimento que o vai realmente nutrir. Então, da próxima vez que estiver na peixaria, a sua escolha será muito mais fácil. Lembre-se de deixar o peixe-espada, a cavala-rei, o cação e o panga para trás. Em vez disso,
Encha o seu cesto com as maravilhosas e humildes sardinhas, o rico salmão selvagem quando a carteira permitir, o nosso fiel carapau de todos os dias e uma boa dourada ou robalo de confiança para variar. Cada uma destas escolhas é um passo consciente em direção a uma mente mais clara, um coração mais forte e ossos mais resistentes. Lembre-se, nunca é tarde para fazer pequenas mudanças que trazem grandes e maravilhosos resultados. Não se trata de procurar a perfeição, mas sim o progresso. Um dia de cada vez, uma refeição de cada vez. O seu corpo é o seu templo, a casa onde vai viver para sempre. Trate-o com o amor e o cuidado que ele merece. Qual destes peixes é o seu favorito? Ou talvez conheça outro peixe saudável que queira partilhar com a nossa comunidade? Deixe o seu comentário abaixo. Adoro ler as vossas histórias, receitas e sugestões. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo hoje, por favor, mostre o seu apoio deixando um gosto. Ajuda muito a que mais pessoas como nós possam ver esta informação importante. E claro, não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, com mais dicas para viver uma vida longa, saudável e cheia de alegria. Cuide-se bem e lembre-se sempre que a sua saúde é, e sempre será, o seu bem mais precioso. Um grande abraço e até a próxima.